Arquivo 1, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Arquivo de riqueza 2, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Arquivo de riqueza 3, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Arquivo 4, as pessoas ricas pensam grande. Essa parte de pensar grande é muito importante, porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz: a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem que empreender, não tem... Tem que me livrar do meu contra-cheque estável? Não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então pense grande e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente. Mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Em termos de meta? Por exemplo, assim, você pensou em crescer 5, pensou em crescer 1, dobrar. Dá o mesmo trabalho? Acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia pra pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar depois disso também. Porque eu sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar é uma coisa mais direcionada, né? Concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô lendo um Desaparece. pouquinho do Nietzsche. O Nietzsche, ele tinha uma ideia, ele tinha uma frase dele que ele falava: há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você tá pensando, mas há uma série de coisas que você não tá pegando. E ele ainda fala: quem é o cara que escolhe pra onde tá apontando o farol? Ele fala: não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala: você não tem controle sobre tudo que você pensa. E pra ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante. Pensar grande e pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é que, geralmente, pra você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam, porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. É. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Cara, uma vez estava eu, você e o Thiago, né? O Thiago veio com uma colocação, ele falou assim: galera, vou fazer uma pergunta pra vocês que me fizeram. E a pergunta foi a seguinte: o que você faria se tivesse dinheiro infinito? Infinito. Quanto? 100 milhões de dólares? 500 milhões de dólares. O que você faria para crescer sua empresa com dinheiro infinito? Como é que você atingiria mais pessoas? Como é que você atingiria um resultado exponencial? E a gente começou a refletir. E aí o pensamento extrapolou, né? Não, a gente falaria com a Oprah. A gente contrataria publicidade, sei lá, na final do Big Brother Brasil. Foi umas paradas muito loucas assim, né? Aí ele fala assim: agora tira o dinheiro. A mente já, ela ficou esticada. O pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um parafuso. É melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, para crescer de maneira realmente exponencial, vai ter que sair da caixa. Então, gente, um exercício, uma sugestão pense assim: o que você faria se você tivesse dinheiro infinito?
sem fim. Aí a sua mente, bom, se o dinheiro não é um problema, eu faria isso. Aí depois você fala, tá bom, agora o dinheiro não é infinito, né? Mas a sua mente, ela atingiu um lugar que de fato você nunca teria atingido se você não tivesse colocado a questão do dinheiro. Exatamente. Arquivo 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. Arquivo 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Arquivo 8. As pessoas ricas gostam de se promover. 7 é interessante pelo seguinte. Eu queria que você pegasse isso. Enquanto as pessoas ricas, elas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Isso aí. Talvez até pra se sentir um pouco melhor, né? Uhum. Ou seja, a sua embriaguez é tão grande que a minha parece pequena. Sim. O Jordan Peterson falou isso uma certa vez. Então tem esse ponto de fato. E tem aquela ideia muito conhecida de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os 5 só comem besteira e fumam, daqui a um tempo provavelmente você vai estar comendo besteira e por mais que não fume, é um fumante passivo. Acabou. Então você está sendo... Não tem mistério. É influenciado por eles. Agora, você anda com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios, que têm outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. Mas eu escolhi esse princípio principalmente porque ele começa esse capítulo falando sobre pessoas que têm cônjuges negativos. Porque ele coloca lá perguntas que fazem no treinamento pra ele. Isso é muito complicado. Eu recebo isso, tenho certeza que você recebe também. Já, como é que eu mudo a cabeça do meu cônjuge? Todo dia. Só que não muda, né? Não muda. Não muda, a não ser que a pessoa queira mudar. Que olha, você pode tentar mostrar através de programação verbal, de exemplos, de episódios específicos, mas se o cara não quiser mudar o modelo de dinheiro dele, trocar os arquivos, não vai dar certo. Inclusive ele fala que talvez seja interessante tomar uma decisão corajosa, que é encerrar um relacionamento que não vai levar a lugar nenhum. Sim. E eu fui refletir de fato. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a Malu, e a Malu sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Sempre. Lá atrás, quando eu falava que com 20 anos eu fiz uma declaração, né? Falei que com 30 eu ia ter 1 milhão, depois eu descobri que era inflação, mudou pra viver de renda, porque eu não sabia quanto ia ser 1 milhão. E quando eu falava isso, todo mundo ria da minha cara. Tava muito longe, né? Só que eram 10 anos. A Malu, desde sempre, ela acreditou em mim. E ela assumiu aquilo como uma meta pra ela também. E ela sempre me apoiou durante todo o trajeto. Ela nunca falou assim, não vai dar certo. Ela sempre tava lá do meu lado. Se ela não tivesse do meu lado, se ela fosse uma pessoa que me criticasse, que me botasse pra baixo ao longo do caminho, com certeza eu não estaria mais com ela. Porque, embora eu sempre tenha amado muito a Malu, eu me amo mais. E eu acho que uma questão de respeito que você tem que ter consigo mesmo, com a própria vida. Se você tá num relacionamento que você não tem apoio, pense se vale a pena tomar uma decisão corajosa e encerrar isso. Porque vai ser melhor pra você e pra essa pessoa, provavelmente. Porque não tem como ficar junto durante muito tempo sem apoio mútuo, sem admiração. E se o cara só te critica, não apoia, às vezes não te admira, melhor partir pra uma outra. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei, como é que você imagina o seu futuro? Cara, eu imagino meu futuro com liberdade, viajando o mundo e, pô, sendo muito feliz fazendo aquilo que eu amo. Eu falei, eu também, vamos juntar? Sim. Né? E a gente tá nessa e a gente tá muito feliz, cara. Eu tenho um pouco, assim, desse negócio de tá com pessoas bem-sucedidas, assim. Tem gente, né, Bruno, que quando vê alguém bem-sucedido, se afasta, né? E repele. Ah, aquele cara lá. Aí coloca algumas palavras, né? Usa uma semântica. Ah, tá se achando riquinho, só fala disso. E eu sei que você, eu sei que a galera que a gente convive não é assim, não. Pô, o que esse cara tá fazendo, meu? Por que tá tendo esse resultado? A gente usa o contrário, A gente né, fica cara? curioso, a gente quer estar perto. O que esse cara tá fazendo? Vocês sabiam disso? Vocês viram isso? Pô, como é que a gente pode aplicar isso no nosso negócio? Traz ele pra perto, vamos conversar. E a gente vem, bate papo. Então, esse arquivo número 7, galera, as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Foi o que aconteceu comigo. Eu te conheci em 2017. Pô, você não tinha nem... Você tinha quantos anos em 2017? 20, 30 anos? 2017 era 29. Pô, cara, eu vejo um cara de 29 anos falando de dinheiro, investindo, usando um jeans, uma camiseta... E aí o outro de calça de moletom. Que eu tenho até hoje, né? Eu sei que camisa é uma azul. É uma azul? Eu lembro do dia. Tu lembra o dia, né? É. Aí você lá sentado, tinha um púlpito, você tava lá preparando pra fazer uma aula. Olha o cara, 29 anos, o outro, sei lá, 26. Os caras tão ricos. Eu olhei e falei, o que esses caras estão fazendo? Esse valor de R$99 mil, nosso canal fez do período de agosto até março de 2022. Para você fazer esse valor em um ano, 99 por 12, você precisaria ganhar 8.250 por mês para bater esse valor em um ano. Você quer aprender a trabalhar com o YouTube e ganhar mais de R$5 mil por mês? Acesse o link que está aparecendo aí agora.